Então, muito boa tarde a todos, boa tarde aos que estão presentes na Casa Espírita e boa tarde àqueles que nos acompanham através das redes sociais, quer agora, quer que vão posteriormente ver a palestra e ver aquilo que foi o trabalho que hoje foi do Fernando Barroso e que ele vai apresentar. Neste dia lindo com que Deus nos presenteou, damos graças a todos por termos escolhido vir à Casa Espírita, por termos vindo aprender, por termos vindo para levar matéria para reflexão. E por isso estamos gratos a Deus, a Jesus, ao guia espiritual de cada um de nós que nos encaminhou até esta casa, quando poderíamos estar a fazer tantas outras coisas. Gratidão a todos. E pedimos ajuda para os trabalhos que aqui hoje vão decorrer. Pedimos ajuda para cada um de nós, pessoalmente. Vamos pedir a Deus que nos dê forças para suportarmos as tribulações que temos na vida física e que nos dê forças para nos melhorarmos intimamente, para subirmos mais um degrau daquela enorme escadaria que é o nosso trajeto na vida física, por forma a levarmos para o mundo espiritual o máximo de conhecimentos, o máximo de amor, o máximo de luz, para que na próxima encarnação possamos vir com tudo isso, já que nada se perde. Não se perde o mal, mas também não se perde o bem. Por isso, usando o nosso livre-arbítrio, que é o tema da nossa palestra de hoje, escolhamos fazer o bem, escolhamos repartir o amor, escolhamos fazer aos outros aquilo que gostaríamos que nos fizessem a nós. E é com esta mensagem para todos nós, com esta mensagem de amor e um agradecimento especial aos mentores desta casa que prepararam o terreno, que prepararam o ambiente para nos sentirmos bem, para aqui sentirmos paz, harmonia e tranquilidade. Um bem-aja a todos, do fundo do coração. E agora passo a palavra ao Fernando. E muito obrigada pelo teu trabalho, Fernando. Obrigado também pelo convite, mais uma vez, por estar aqui. Fazes parte, obrigada a nós. Tu não és convidada. Tu fazes parte. Não, é sempre um desafio. Claro. É sempre um desafio. Claro que sim. Um desafio e com gosto. E aquilo que eu vos venho trazer hoje é uma reflexão que já venho fazendo há algum tempo e que tem muito a ver com as escolhas que nós fazemos. E aquilo que nos traz, ou que nos implica, com a nossa liberdade. E cada vez menos, ou cada vez mais, essa liberdade vem a ser, ou tem vindo a ser limitada. Por vários aspectos. Alguns deles, desses aspectos, são impostos por nós mesmos, como veremos à frente. Eu convido-vos para já a ver um filme, um pequeno filme. Deixe de se questionar se o seu futuro está escrito na pedra. Descubra como pode moldá-lo com o Espiritismo. No Espiritismo, o livre-arbítrio é um princípio fundamental. Temos a liberdade de fazer escolhas, mas com a liberdade vem a responsabilidade. O Espiritismo ensina que as nossas ações têm consequências, não apenas nesta vida, mas também na vida após a morte. Cada decisão, grande ou pequena, impacta a nossa jornada espiritual. Então, como navegamos por isto? Alinhando as nossas escolhas com amor, bondade e crescimento espiritual. Lembre-se, o poder de moldar o seu destino está nas suas mãos. Abrace-o e faça escolhas que elevem e transformem o seu espírito. Como viram ali na conclusão, em vídeo, há aí inteligência artificial. O vídeo foi feito através de inteligência artificial. Eu não disse nada a não ser fazer o pedido para que me fizesse um filme sobre
o livre-arbítrio e a doutrina espírita. Foi só o que eu escrevi. E o resultado foi este que vocês ouviram. É impactante, leva-nos a pensar variedíssimas coisas, é verdade. Ter medo da inteligência artificial não tenho, nem devem ter, porque quem continua a fazer as escolhas somos nós. Na nossa vida não há outra forma de o fazer. Deixe de se questionar se o... Então, assim como mais ou menos uma introdução, esta apresentação, este trabalho, vai versar um bocado o livre-arbítrio, a doutrina espírita, e vamos enfatizar aqui 2 ou 3 coisas, embora não focando diretamente os autores, mas Allan Kardec e Leon Denis, onde fui ler, onde fui beber, grande parte da informação que depois partilho nesta apresentação. As decisões humanas são impactadas por esses conceitos e o seu significado na espiritualidade. Todos nós sabemos isto, não é preciso estar a fazer grande exploração acerca deste assunto. O livre-arbítrio é então a capacidade que temos de fazer escolhas de forma independente, sem pressões externas, e que determinem as nossas ações. É um conceito central em várias tradições filosóficas, religiosas, sendo fundamental para entender a responsabilidade moral das ações humanas. A seguir apresento um quadro, e esse quadro tem uma leitura, não é fácil, eu vou tentar ler e ajudar na leitura. Talvez se consiga ler, ou talvez não, mas aqui fala fundamentalmente do livre-arbítrio, e depois tem 5 partes em que se divide essa expressão do livre-arbítrio. E temos ali a capacidade de escolha, temos aqui os fundamentos do livre-arbítrio, temos aqui as reflexões filosóficas e, deste lado, a relação com a liberdade e a responsabilidade pelas ações. E são estes 5 vetores, são estes 5 grandes manchas que a nossa opção pelo livre-arbítrio ou o livre-arbítrio se deve orientar. Em cada uma delas nós podemos ler depois variedíssimas coisas. Tenho pena que não possa abrir cada um destas chamadas de atenção, porque também o programa abriria cada uma destas faixas. Mais um trabalho feito através de inteligência artificial. O programa é o Guidance, que não está aqui referido, mas que é fácil de verificar. E aqui, vou só ler o que diz aqui, depois vamos refletir sobre isso, mas aqui na capacidade de escolha refere-se ali decidir entre diferentes ações, a escolha na autonomia para moldar o destino. Eu aqui tenho alguma discordância disto, porque muitas das coisas que nós falamos do destino se calhar não são tanto assim e são um bocado duvidosas. Aqui os aspectos cognitivos que têm muita importância na escolha consciente que nós fazemos das opções que nós tomamos em relação a determinados caminhos. E nestes aspectos cognitivos estão ali divididos na consciência das escolhas e no processo da formação da decisão. É neste processo, a parte cognitiva, a parte mental, aquela que nós fazemos uma escolha consciente, que deve estar ou que está centrada toda a escolha e a responsabilidade da escolha que nós fazemos em relação ao futuro. Aqui, os fundamentos do livre-arbítrio vão-se ligar mais à liberdade individual, à ligação à moralidade e à ética, que é necessário sempre manter em todas as escolhas que nós fazemos. E aqui embaixo, os princípios universais. Os princípios universais estão muito versados nas leis divinas. Não há outra forma de escolher isso. Não há outra forma de determinar estes princípios. Ali refere-se, presente em diversas doutrinas. Nós temos, na doutrina espírita, os princípios fundamentais que já vamos enunciar. E aqui o derivamento ou a derivação para diversas outras ações que nos princípios universais são sempre relativas às leis divinas. Aqui nas reflexões filosóficas temos o livre-arbítrio como essência humana,
as decisões, o determinismo e a liberdade. Este determinismo tem a ver um bocado com a forma como depois, filosoficamente, são divididas estas partes entre a liberdade total e a sujeição total também. Poderemos falar nisso se houver tempo. E depois aqui, questões contemporâneas que têm muito a ver com os desafios éticos modernos, desafios éticos da atualidade, e nós podemos falar em vários deles, a guerra, a paz, todo um conjunto de problemáticas que nos trazem, ou que é trazido através da vida e que nós consumimos sempre. Aqui deste lado, a responsabilização das ações, ou a responsabilidade nas ações, e ali as consequências das ditas ações, a importância da vida pessoal e coletiva, depois a questão da limitação física ou a dimensão física das escolhas que nós fazemos, porque pode-me apetecer voar, mas não consigo. Não é? Eu posso ter muita vontade de nadar, mas com a condição física que já tenho, se calhar há ondas que me deitariam abaixo e eu não arrisco. E, portanto, tem a ver com a dimensão física daquilo que nós temos. O dever agir com responsabilidade, sempre. Né? Cada uma das escolhas sabemos que traz consequências, portanto, aumenta a nossa responsabilidade na escolha dos caminhos que fazemos. E depois aqui a relação muito direta que nós falaremos mais tarde, a liberdade como um direito fundamental, as escolhas que moldam a experiência humana e depois os limites da liberdade, que eu não vou muito pela história, que a minha liberdade acaba na liberdade do outro. Não vou muito por esse caminho, porque eu acho que eu entendo que a liberdade está em cada um de nós. Saber o limite está dentro de nós e da nossa consciência. Há quem não tenha os limites, que respeitem o meu limite. Mas isso, o problema está nos outros, não está em mim. É assim, poderia abrir isto, mas não há condições. A prática da tecnologia também não permite tudo e, portanto, não vou conseguir mostrar mais do que aquilo que está ali. Mas temos aqui definições, o que é o livre-arbítrio. A definição mais básica é aquela, a capacidade humana de fazer escolhas de forma livre, consciente e sem coerção. Coerção ou coação? Ali podemos ir pelas duas palavras, uma brasileira e outra portuguesa. A coerção é mais força, tem mais um aspecto mais físico também. Esta definição acaba por nos mostrar uma palavra que é muito importante nestas escolhas, que é a palavra livre, livre e consciente. Ou há consciência para a liberdade, ou então não vale a pena a ação. A base filosófica, o conceito fundamental que permeia as diversas correntes filosóficas, religiosas ao longo da história. Toda a gente, todo o mundo, todos os povos tiveram quase sempre na sua história questões relativas ao livre-arbítrio e às livres escolhas, e por isso caminham muitas vezes com dificuldades por escolhas próprias, e nós podemos falar do mundo de hoje e do mundo contemporâneo. E depois a dimensão ética, que essa sim nos traz imensa responsabilidade nos atos que praticamos. Implica a responsabilidade moral, e quando digo moral também se diz ética, com as decisões tomadas e as suas consequências. Toda a gente sabe, todos nós sabemos, que há um princípio fundamental que é a lei do retorno, e portanto tudo aquilo que nós fazemos cá virá parado. De uma forma ou de outra acabaremos por tomar para nós ou receber do universo, de Deus, todas as consequências daquilo que nós praticamos. Se somos nós conscientes dessa escolha, ou da escolha que fazemos ao longo do nosso caminho, certamente que estaremos à espera das consequências que esse caminho ou que essa escolha que nós fazemos nos traz. O livre-arbítrio e a doutrina espírita. Vou fazer aqui uma pirâmide, e nessa pirâmide vamos construindo até chegar de um terceiro nível a um primeiro, e a começar ao contrário. Base fundamental da doutrina. Acreditam nisto? É verdade. É uma livre escolha. O segundo patamar
a lei de causa e efeito, tínhamos falado nela há bocado, consequências das escolhas. E outro patamar, primeiro e mais relevante, tem a ver com a evolução espiritual, razão pela qual nós fazemos escolhas. E se fazemos escolhas é para termos como meta final uma evolução espiritual. É por isso que cá estamos, é por isso que nós andamos nesta terra, nesta vida. Claro que é aquela meta final advém de todo este percurso anterior que nós saibamos construir e saber percorrer. A importância no contexto espiritual, o livre-arbítrio é crucial, pois permite que o espírito aprenda e evolua através das suas próprias experiências. A doutrina espírita ensina que através das escolhas podemos aprimorar as nossas virtudes e corrigir os nossos erros em vidas sucessivas. Princípio fundamental. As vidas tortuosas, ok, sim, é verdade, não há estradas a direito, não se pense que todo o caminho que nós façamos na vida, em qualquer delas, tenha sido reto, tenha sido retilíneo. Há muitas escolhas que nós fazemos e, por vezes, nessas curvas da nossa vida, vamos encontrando algumas dificuldades, com mais água, com menos lama, com mais lama. O caminho que nós fazemos é através desse processo e não há outro caminho. Implicações nas decisões humanas. As decisões humanas são fundamentalmente influenciadas pelo livre-arbítrio, permitindo que cada indivíduo atue de acordo com as suas crenças e valores. Isso gera consequências, tanto a nível pessoal quanto social, refletindo a responsabilidade que temos sobre as nossas ações e as nossas repercussões. E as suas repercussões. Aqui eu gostaria de parar um bocadinho na apresentação para que a reflexão fosse mais profunda. Lei do retorno. Consequências. Escolhas. Escolhemos vir aqui. Dizia a ação há bocado que, influenciados ou não pelos nossos guias, ou pelo menos motivados para determinado tipo de ações, esta escolha tem consequência. A consequência pode ser ouvir coisas que já ouvimos ou ouvir coisas que nunca ouvimos, mas paciência. A consequência está aí também. Eu posso não vos dar nada de novo, mas de certeza absoluta que trago muito de novo para mim. Não é ser egoísta neste princípio, mas é querer trazer de mim ou trazer para mim, beber também de vocês aquilo que é a comunicação que estou a fazer. Ou seja, eu também recebo nesta escolha que fiz, sobre o tema e sobre a forma da abordagem, também recebo de vocês a aprovação ou não aprovação das coisas que vou sentindo ou falando. Isto são consequências também do livre-arbítrio ou da escolha que fiz em determinado tipo de temáticas ou forma de abordagem. Se eu abordei o livre-arbítrio pela forma que abordei até aqui, isto tem consequências também para mim e para todos. Há quem esteja em completo desacordo com aquilo que eu tenho dito até agora. Acredito que sim. Mas isso é uma consequência do risco que eu corro de ter feito uma abordagem da forma como eu a fiz. De ter feito uma abordagem diferente. E é nessa responsabilidade que temos nas nossas ações e a repercussão que a vida tem ou que os outros têm no coletivo que se prende exatamente a minha liberdade. E a liberdade da minha influência que tenho para com os outros ou não. Eu sou muito para o coletivo, se calhar virar-me para os outros e estar para os outros é também uma missão. Já me tinham dito que nesta vida uma das minhas missões era ensinar, era a escola. E estou lá desde 1981 e vou continuar até que se cansem de traçar os meus ossos,
já vai chegando para isso. A carne já foi, agora rói os ossos, que remédio tem? Já pedi parque de andarilhos na escola, mas não sei se vão pôr ou não, mas vou ficando lá até conseguir. Doutrina do Espírito, os princípios básicos, e aqui sim vamos encontrar variedíssimas reflexões. 5 princípios fundamentais: a existência de Deus, a imortalidade da alma, a reencarnação, a comunicação entre os espíritos e a lei de causa e efeito. Aqui mora, na lei de causa e efeito, o livre-arbítrio. É aqui que nós temos essa parte, e o facto de estar aqui os princípios fundamentais tem a ver com essa última parte, deste último princípio, que nos traz à memória, e que me traz a mim à memória, e a pluralidade dos mundos habitados. Não está aqui referido, mas está dentro das questões da causa e efeito. Esses princípios fundamentaram a compreensão espiritual e moral do ser humano. E agora aqui uma pergunta. O homem tem livre-arbítrio sobre os seus atos? Temos, efetivamente, livre-arbítrio sobre os nossos atos? Temos? Às vezes somos orientados, influenciados, porque está à nossa volta. Mas continuamos a ter. Nós tomamos as atitudes de sim ou não. Somos nós que fazemos o caminho, não é? Agora, se somos nós que fazemos as coisas, se ela é consciente ou não, Sim, claro. é mais complicado. Condicionado à lei divina. Exato. Esse é um dos condicionamentos que nós temos. O livro dos Espíritos, né? Eu fui lá buscá-lo, porque não pus a pergunta, mas na 843, o livro diz assim: o homem tem livre-arbítrio sobre os seus atos? Resposta dos Espíritos: pois tem a liberdade de pensar, tem igualmente de obrar. Sem o livre-arbítrio, o homem seria máquina. E ficamos assim. É uma resposta tão simples, mas muito profunda e nada oca. Esta abordagem, logo nesta pergunta na 843, diz-nos muito daquilo que pode vir a ser o resultado desta forma de pensar. Porque há escolhas conscientes e tem que haver escolhas conscientes. Kardec enfatizava a liberdade como escolha inerente ao ser. Diversas correntes filosóficas versavam este princípio. A escolha, a liberdade é inerente ao ser humano. Se não fosse essa capacidade ou não fosse essa competência, se calhar e provavelmente não seríamos máquinas e corremos esse risco de ser apenas obreiros quando não sabemos pensar ou não pensamos por nós mesmos. A responsabilidade, as consequências são proporcionais à consciência das decisões tomadas. Se porventura alguma das escolhas que é inerente então ao ser não for tida de uma forma consciente, as consequências podem ser dramáticas. Já eu lembrei-me, quando estava a fazer isto, e já outras ideias me vieram à cabeça, que eu sempre que penso nestas escolhas e na consciência de tomada, ainda no outro dia, em conversa com um grande amigo, dizia-me ele: nunca se volta costas ao mar. E todos nós sabemos quais são as consequências, ou podem ser as consequências, de voltar costas ao mar. Da mesma forma, eu não quero comparar o mar com o inimigo, mas também não devemos voltar costas ao inimigo. Diria eu de uma forma mais enfática: devemos abraçar o inimigo. Talvez, se for capaz. Talvez, se for capaz. Mas, de frente, encará-lo-emos mais facilmente e a luta será mais fácil do que se lhe voltarmos costas. E isto pode nos levar a diferentes reflexões. Eu não vou, no resto da vida que tenho, voltar costas ao mar.
E se o tiver que fazer, como se diz na gíria em português, com o olho do burrito no ciganho, sem querer aqui fazer qualquer referência xenófoba. O determinismo e esta predestinação e a forma como podemos estar definidos ou a escolha ser feita previamente, esta predestinação, a ideia do destino aqui presente, tenho sempre dúvidas nisto, embora nós saibamos que traçamos o caminho que nos leva ao futuro. Depois há trilhas que são consequência de escolhas que fazemos. Nós podemos pensar e podemos ter projetado para a nossa vida atual um determinado percurso, mas com as escolhas que fazemos nesse percurso podemos reorientar e tomar outros caminhos. E todos nós passamos por isso. Livre-arbítrio absoluto, isto não existe. A liberdade total também não existe. Portanto, estamos aqui entre dois limites, o que é a ausência de total e a liberdade total. E nós, os espíritas, caminhamos pelo meio. A posição da doutrina vai um pouco condicionada por fatores, mas não tem a ver fundamentalmente nem com aquela predestinação, nem com a ausência total ou limite, ou sem limites. Há limites que são próprios e alguns deles vamos apreciar mais à frente. É natural que neste percurso que nós temos ao longo da vida e das escolhas que fazemos ao longo da vida, nunca caiamos na predestinação, porque isso, na minha opinião, não existe, é discutível. Há pessoas que pensam de forma diferente, mas também eu sei, e toda a gente sabe, em princípio, que não existe liberdade total. Somos seres, em princípio, livres, concorrendo para que essa liberdade seja cada vez mais acentuada, mas nós também sabemos que o nosso comportamento é muito regrado e muito legislado para que não haja abusos de quem não tem consciência. Dizia no outro dia um menino na escola, porque eu estava a receber os meninos que eram expulsos da sala de aula. Iam para uma sala onde eu estava nesse momento. E perguntei, apareceu-me lá, isto, às 8h30 de segunda-feira, entrei nesse serviço, às 9h estava lá um rapazito. Então o que é que tu fizeste? Nada. Então, quer dizer, o professor mandou-te para aqui por não fez nada. Ele implica comigo. Certo. Então o professor é que implica contigo, portanto, é por causa... Tu me diz lá o que é que tu fizeste. Fechei um armário com força. Tu, por fechares um armário com força, aconteceu alguma coisa? Diz-me, não, mandei uma chapada no armário. Assim já estás a ser mais claro. E a minha pergunta a seguir foi, então, e se eu te mandasse uma chapada agora? Coisa que eu não faria. Mas o meu olhar naquele momento era um bocado ameaçador também. Ele disse-me, desculpe. Mas não tens que me pedir desculpa a mim, tens é que pedir desculpa a ti mesmo. E provavelmente pedir desculpa ao professor porque o teu comportamento foi incorreto. E portanto, nestas escolhas que se fazemos e que ele fez no percurso dele na escola, ele fez este tipo de escolhas porque ele não gosta de estar na escola. E porquê que ele não gosta de estar na escola? Porque a escola não lhe oferece nada de novo. E quando a vida não nos oferece nada de novo, ou quando nós não conseguimos encontrar nada de novo na vida, caímos na parte amorfa e na contestação e na guerra e na... Eu não sei como é que vos hei de dizer isto, mas a forma como nós assumimos o momento seguinte tem muito a ver com aquilo como são as escolhas que fazemos agora, neste momento, para termos a consequência de equivocado. A posição espírita é então liberdade condicionada por diversos fatores,
mas é real. A escolha é real. Nós fazemos as escolhas bem orientada pela nossa consciência. É a única coisa que nós temos, é o único trunfo que temos. E princípios básicos que nos orientam a nossa maneira de estar. O Espiritismo propõe, então, uma visão intermédia, reconhece as influências do meio, das experiências passadas, mas afirma a liberdade na escolha. Não há outra forma de dizer isto. Se tivermos esta postura espírita, é verdade isto, não há outra forma de fazer. Temos uma visão intermediária entre estes dois pressupostos, reconhecemos a influência do meio, nós todos somos condicionados pelo meio onde vivemos, mas também temos experiências passadas, das quais resultam as coisas que nós estamos a fazer hoje, mas afirmamos, e afirma-se sempre, a liberdade na escolha. A liberdade pode ser condicionada a diversos fatores, é verdade, já vamos ver quais. Mas não há outra forma de agir, não há outra forma de fazer. O papel da reencarnação neste processo todo é importante porque vamos clarificando e vamos reafirmando a nossa forma de liberdade ao longo das diversas encarnações. Se nós virmos aqui as figuras, vamos desde a forma como vamos morrendo e a forma como vamos nascendo e evoluindo. Há vários processos que nos levam a chegar a esta figura sinistra da morte, e há o renascimento e há a parte da pureza e do branco da criança que nasce e que segue depois a sua vida. E então temos o Espiritismo que nos propõe uma visão intermediária, como foi dito há bocado, e reafirma a liberdade da escolha, reafirma essa frase, mantém-se aqui nesta, mas a reencarnação é vista na doutrina como um meio de aprendizagem e evolução contínua do espírito. Através dela somos capazes de corrigir erros passados ou não, desenvolvendo habilidades que nos ajudam a progredir em direções mais elevadas nas próximas vidas. Esse é o caminho que nós temos. Em cada vida que nós temos, o nosso processo é de evolução. Regressão não acontece. Se nós estamos cá para evoluir, devemos procurar fazer essa evolução agora. É o melhor que conseguirmos para que a consequência seja, em vidas futuras, não termos que passar algumas tribulações que estamos a passar agora. Sejam elas por provas ou não. Não acredito, não concorda comigo. Concordo, em alguns aspectos sim. Mas se não concordarem, digam que abrimos debate Nós estamos sempre frontal. a acumular, certo? Também vamos limpando, mas também vamos carregando. Então, até chegarmos ao ponto. O telemóvel também faz isso. Também descarrega e carrega todos os dias para ver se a coisa funciona. A evolução do livre-arbítrio, espíritos primitivos, já lá passamos. A liberdade limitada, escolhas baseadas em instintos, necessidades básicas, pouco mais do que isto. Espíritos em evolução, ampliação gradual da consciência e do discernimento. É neste princípio que se desenvolve a evolução do espírito. É na ampliação gradual da consciência e do discernimento. Se não for por este princípio, não vale a pena estarmos a pensar em evolução, porque se não for consciente, a consequência não existe, ou é de uma forma desbravada, desbragada, sem sentido. E então os espíritos superiores, cuja liberdade nas escolhas é necessariamente maior e acompanhado de maior responsabilidade e sabedoria, à medida que vamos evoluindo, vamos aumentando a nossa responsabilidade. À medida que vamos envelhecendo, vamos aumentando a nossa responsabilidade para com os outros também. Eu não posso exigir a uma criança determinado tipo de comportamentos que eu tenho que obrigatoriamente ter. Nem que seja pela experiência que já tenho na vida atual. Mesmo que não tenha consciência da vida passada. Aqui são
4 princípios e quatro reflexões acerca deste assunto. As escolhas reencarnatórias, no plano que fazemos logo antes da nossa entrada ou reentrada na vida na Terra, numa encarnação qualquer, fazemos o tal plano, o planeamento das provas e das missões. Num segundo vetor, a vivência terrena, o exercício livre do livre-arbítrio nas situações eventualmente planeadas e que são alteradas ao longo do percurso. Um outro vetor, uma nova preparação, avaliação e planeamento para a nova vida. E mesmo aqui nesta em que estamos, vamos sempre renovando e cada vez mais preparando o caminho para o momento seguinte. Estamos em renovação constante deste princípio e em experimentações diversas nos vários caminhos que vamos tendo. Se tivermos 2 estradas, a escolha tem que ser feita entre essas 2. E eu sempre que falo em estradas, lembro-me de um processo, uma coisa vivida anteriormente, já há muitos anos, quando estava no nevoeiro e houve fase da vida em que eu bebia bastante. Hoje praticamente não toco em álcool, mas por variedíssimas razões. Eu digo que já bebi tanto que já não chega, já não preciso agora. Portanto, e lembro-me de noites que ia passar a Foz do Orelho, por exemplo, e quando chegava ali nas antigas curvas de Alfezerão, o nevoeiro era muito grande e também as estradas às vezes eram mais que uma. E lembro-me de uma vez que eu tive que sair do carro, porque o nevoeiro era bastante, e eu também não via bem já, para ver qual era a estrada. Claro, depois vim pela estrada que me trazia até Alcobaça, porque era o único caminho que eu tinha verdadeiramente para assumir. Agora, se tivesse sido consciente, se calhar não tinha bebido, de forma a ter depois, mais tarde, fazer essa escolha e ter que sair do carro, correndo riscos do outro que viesse por trás. Mas isso era a inconsciência. Hoje, se calhar... Isso seria a consequência Seria a consequência da inconsciência das opções que tinha tido. Mas lembro-me desse episódio quando faço escolhas de caminhos e para não ter consequências dos resultados kármicos das escolhas feitas. Se não tivesse saído do carro, se calhar a escolha teria sido por uma outra estrada, não era aquela que eu deveria ter seguido e se calhar vinha cá parar abaixo, porque o nevoeiro era muito iria eu a desculpar-me mais tarde, quando se calhar a responsabilidade estava em mim e não nos fatores externos. Mas pronto, são... Mas existia mesmo nevoeiro? Existia mesmo nevoeiro. O nevoeiro era real. Mas havia nevoeiro fora e havia nevoeiro dentro. Estava tudo muito nublado. A reencarnação oferece então múltiplas oportunidades de aprendizado e as escolhas de uma vida influenciam as condições das próximas existências. Não há como não fazer isto, não há outra forma, o caminho é este. Aquilo que nós fizermos hoje, se não tivermos consequências amanhã, temos consequências mais tarde, mas elas cá virão parar. A este propósito, quando estava a fazer o trabalho, lembrei-me do suicídio. O suicídio hoje pode resolver o problema hoje, mas agrava o problema da manhã. Exato, nunca resolve. É um fundo falso, é uma ideia falsa. Sim, mas pode resolver o problema hoje, aparentemente, mas agrava-me o problema amanhã. É sempre mal. Limites. Os condicionamentos biológicos. O corpo físico impõe certas limitações à expressão do espírito, características genéticas, fisiológicas podem restringir algumas escolhas. Disse há bocado, eu posso querer voar, mas não consigo. Não dá. Eu posso querer andar debaixo de água muito tempo, mas não consigo. Não há condições biológicas para o fazer, não dá.
O homem, desde há muito tempo, sempre quis voar, arranjou aviões, mas primeiro que arranjasse aviões que voavam, muitos cá vieram parar abaixo. Influências sociais, ambiente cultural, familiar, social, molda valores e percepções. Estas influências podem condicionar as decisões sem as determinar completamente. Ou seja, aquilo que nos envolve, o meio social que nos envolve, podem limitar, podem influenciar as nossas escolhas, mas não devemos permitir que elas sejam limitadas por isso. Porque nós temos ainda outro fator importante, que são as influências espirituais. E nessas experiências espirituais, tanto os espíritos superiores quanto os inferiores podem surgir e devem surgir caminhos e devem fazer escolhas conscientes para as escolhas nesses caminhos. A escolha de seguir ou resistir permanece no indivíduo. Eu posso querer crescer ou não querer crescer, posso querer manter-me quieto ou não, mas a consequência é sempre pior para mim. Se eu não quiser evoluir, pior será para mim. O papel da educação espírita é fundamental, nós percebermos e sabermos quem somos, o autoconhecimento, a compreensão das próprias tendências, virtudes, defeitos, escolhas. É muito fácil nós sabemos que temos virtudes, mas muito difícil nós reconhecermos os defeitos. Mas isso vamos aprendendo a gerir. Desenvolvimento moral, fortalecimento das virtudes para resistir às influências negativas. A reforma íntima é fundamental para que o crescimento aconteça, porque se nós constatarmos com aquele autoconhecimento, se fizermos o desenvolvimento moral e se não fizermos a reforma, não vale a pena estarmos com esse trabalhão todo do autoconhecimento e do desenvolvimento de determinadas coisas se não fizermos a reforma do nosso ser. Não crescemos, não passamos da dita cepa torta. A transformação interior, que amplia a capacidade de fazer as escolhas evolutivas, ou somos conscientes, ou se a escolha que quisermos não for consciente, não há evolução. A educação espírita visa desenvolver o discernimento e a força moral necessários para o bom uso do livre-arbítrio. Ou há uma boa escolha, ou há uma boa influência, e sabemos gerir esse caminho, ou então o bom uso do livre-arbítrio não existe. Escolha consciente. O livre-arbítrio é a ferramenta essencial de evolução quando é exercido com discernimento. Várias portas, várias escolhas que nos levam certamente a caminhos cujas consequências alguns de nós não sabemos quais são. Entre aquelas 5 portas que ali estão, posso abrir uma qualquer delas, corro o risco de não saber o que lá está, e, portanto, é a consequência, é a minha escolha. Você é livre das escolhas, mas é prisioneiro das consequências. E nós somos prisioneiros dessas consequências. Experimentariam certamente abrir qualquer uma destas portas, porque o caminho tinha que ser através de uma qualquer delas. Se calhar todos nós que aqui estamos, escolheria cada um uma porta diferente. Não dava para todos, porque são só 5, mas se calhar alguns de nós depois nos íamos encontrar do outro lado, conforme as escolhas que fizéssemos. Cada decisão gera efeitos proporcionais à nossa compreensão e intenção. Muitas vezes não compreendemos o que estamos a fazer, temos uma determinada intenção naquilo que vamos fazer, mas isso e a consequência vem depois porque tivemos uma determinada intenção, não há outro remédio. E a aprendizagem contínua é nestas escadas que nós nos mantemos ao longo da vida. Vamos subindo, vamos tentando evoluir através das escolhas conscientes que podemos fazer. E é nessas escolhas conscientes que nós vamos criando as oportunidades para aperfeiçoamento das nossas escolhas e da nossa forma de estar e de ser.
Se não fizermos este caminho constante e em permanência, temos sempre dúvidas da forma como, ou há sempre uma dúvida da forma como nos situamos no amanhã. E recorri a estas obras e pronto, pronto. Se quiserem deixar algumas questões, estamos à vontade para debater. Temos aí 10 minutinhos para um debate que eu gosto sempre de ter. Enquanto o pessoal aquece e está a preparar as vossas questões, eu estava a ouvir e estava a pensar, e vou puxar a brasa à minha sardinha, é sempre tão gratificante quando estamos na evangelização e estamos a fazer brincadeiras, a fazer experiências, a fazer descobertas, e as crianças estão logo de pequeninos a levar com estes princípios, com o perceber que a vida, cada escolha tem consequência, boa ou má, consoante a escolha, que se o planeta está desta forma, nós já aprendemos com a experiência, agora já nos estamos a esforçar para corrigir. Ainda hoje a aula foi toda de reciclagem, estivemos a reutilizar, depois em algo já vou mostrar o que é que eles estiveram a fazer. Portanto, eles levam-nos vantagens. Para nós adultos, este tipo, tu dizias, se calhar não vos vou trazer nada de novo. Às vezes não tem a ver com ser novo, às vezes tem a ver com nós, distraídos pela vida, esquecemos determinadas reflexões que são de extrema importância. E ao sermos relembrados, e há sempre pormenores que são acrescentados, ao sermos relembrados, a par e passo, paulatinamente nós vamos apreendendo os conceitos e chega uma altura que começamos naturalmente a pô-los em prática. E sem nos apercebermos. E são descobertas muito gratificantes. Até porque nós adultos somos um bocadinho mais difíceis de mudar. Somos menos abertos à transformação. As crianças são muito mais abertas à transformação. Portanto, à medida que nós vamos ouvindo os temas e lembrando, vamos sedimentando os conceitos e damos por nós a fazer autocorreções, a fazer aquela caminhada do homem que conhece de ti mesmo e de perceber depois aquelas nuances para colocarmos em prática. Se quiserem pôr alguma questão, eu estava aqui à procura de uma... Falaste do planeta e eu tenho sempre também preocupações com isso. E lembrei-me de um pormenor do nosso planeta. Sim. E daquilo que nós fazemos hoje. Ver se consigo abrir aqui o... Se consigo ler, porque isto nem sempre é fácil. Estamos no ano de 2070. Acabo de completar 50 anos. Agora fechou o site. Mas a minha aparência é de alguém de 85. Tenho sérios problemas renais porque bebo muito pouca água. Creio que me resta pouco tempo. Hoje sou uma das pessoas mais idosas desta sociedade. Recordo quando tinha 5 anos, tudo era muito diferente. Havia árvores nos parques, as casas tinham bonitos jardins e eu podia desfrutar de um banho de chuveiro de cerca de 1 hora. Agora utilizamos toalhas de azeite mineral para limpar a pele. Antes, todas as mulheres mostravam a sua formosa cabeleira. Agora devemos rapar a cabeça para manter limpa sem água. Antes, o meu pai lavava o carro com água que saía de uma mangueira. Hoje, os meninos não acreditam que a água que se utilizava dessa forma. Recordo que havia muitos anúncios que diziam cuida da água. Só que ninguém os ligava. Pensávamos que a água jamais iria terminar. Agora, todos os rios, barragens e lagoas e mantos aquíferos estão irreversivelmente contaminados ou esgotados. Antes, a quantidade de água indicada como ideal para beber eram 8 copos por dia por pessoa adulta. Hoje, só posso beber meio copo. A roupa é descartável.
o que aumenta grandemente a quantidade de lixo. Tivemos de voltar a usar poços céticos, fossas, como no século passado, porque as redes de esgotos não se usam por falta de água. A aparência da população é horrorosa. Os corpos desfalecidos, enrugados pela desidratação, cheios de chagas na pele pelos raios ultravioletas que já não têm capa de ozono que os filtra na atmosfera. Imensos desertos constituem a paisagem que nos rodeia por todos os lados. As infecções gastrointestinais, enfermidades da pele e das vias urinárias são cada vez mais frequentes e cada vez mais causa de morte. A indústria está paralisada e o desemprego é dramático. As fábricas desalinizadoras são a principal fonte de emprego e pagam com água potável em vez de salário. Os assaltos por um pouco de água são comuns nas ruas desertas. A comida é 80% sintética. Pela ressequidade da pele, uma jovem de 20 anos está como se tivesse 40. Os cientistas investigam, mas não há solução possível. Não se pode fabricar água. O oxigênio também está degradado por falta de árvores, o que diminuiu o coeficiente intelectual das novas gerações. Alterou-se a morfologia dos espermatozoides e muitos dos indivíduos, como consequência, há muitos meninos com insuficiências e mutações e deformações. O governo já nos cobra pelo ar que respiramos. 137 metros cúbicos por dia por habitante adulto. A gente que não pode pagar é retirada das zonas ventiladas, que estão dotadas de gigantescos pulmões mecânicos que funcionam com energia solar. Não são de boa qualidade. O ar não é de boa qualidade, mas pode respirar-se. A idade média é de 35 anos. Alguns países ficam com manchas de vegetação com o seu respectivo rio, que é fortemente vigiado pelo exército. A água é agora um tesouro muito cobiçado, mais do que o ouro ou que os diamantes. Aqui, agora, já não há árvores, porque quase nunca chove. E quando chega a registar-se alguma precipitação, é chuva ácida. As estações do ano têm sido severamente transformadas pelas provas atómicas. A indústria contaminante do século XX advertia-se que era necessário cuidar do meio ambiente e ninguém fez caso. Quando a minha filha me pede que lhe fale de quando era jovem, descrevo quanto bonito eram os bosques, a chuva, as flores, o que era agradável, o que era fantástico tomar banho e poder tomar banho e pescar nos rios e barragens, beber copos de água que se quisesse, o saudável que as pessoas eram. E ela pergunta-me: pai, porquê é que a água acabou? E eu sinto um nó na garganta, não sou capaz de explicar. São escolhas que fazemos. 45 anos, a partir de agora. Não digo que seja já nos próximos 45, mas que isso vai vir a acontecer se o homem não abrir a pestana e não corrigir as suas ações, isso vai acontecer. Por isso é que já estamos a ir à base, desde as crianças, para evitar que a humanidade chegue a isso. Por isso é que hoje, tanto os adultos como as crianças já estão em formação para que isso não venha a acontecer. Atualmente os homens debeiam-se por território. Querem apanhar o território dos outros e guerreiam-se pelo território. Daqui por uns anos, daqui por umas décadas, a guerra vai ser pela água. Como noutros tempos foi por outras razões quaisquer. E já tem. Já por outras razões quaisquer houve guerras anteriores. E não saibamos nós ouvir o outro, ou olhar para o mundo que nos rodeia, se calhar as escolhas, se não fizermos escolhas conscientes, e no bom sentido, se calhar Vamos fazê-las por necessidade. vamos fazê-las por obrigatoriedade. Por necessidade, por sobrevivência. Porque não estávamos a fazê-lo até ser De forma consciente. Enquanto foi pela tomada de consciência, não chegamos lá. Agora é mesmo por necessidade.
Já estamos no nesse início. processo. Já estamos nesse processo. Já estamos a ter que tomar algumas atitudes para não haver quebra da humanidade. Vamos conseguir, mas foi no limite. Cada vez mais pessoas com mais sensibilidade Foi no a limite. esses assuntos. Esse foi no limite. Os assuntos E desculpem lá ter fugido aqui ao tema, mas tem a ver com escolhas conscientes. Foi falado até porque tu não sabias, não é? Falei depois, a evangelização foi mesmo, estamos agora a entrar na ecologia. Mas eu estava aqui a pedir desculpa a estes amigos e que também estão deste lado, temos derivado um bocado para outra linha, ter lido a carta de 2070, mas faz parte. Tem a ver com consequências. É a lei de causalidade. E nós falamos na lei de causalidade. É pelo livre-arbítrio, e eu acho que ainda se encaixa muito, porque é pelo nosso livre-arbítrio, por cometermos as ações que hoje cometemos, que um dia chegaremos a essa descrição. Espero que não, mas o caminho está mais perto. Há sempre hipótese, não é? Há sempre A hipótese. ciência levanta sempre hipótese. E é através da hipótese que se pode remediar o futuro. Quando há consciência, Mas há consciência. Há já a consciência. Não há consciência que chegue para tudo. para todos. Andamos todos muito misturados. Há consciência. Ainda há pouco tempo, e por causa aqui do edifício do Panorama, me diria ontem alguém que havia cerca de 2/3 no mundo que não tinha acesso a coisas destas. Eu diria, se calhar, há mais. Não é? E nós estamos aqui em Alcobaça, numa zona privilegiada, e se calhar a escolha que fazemos são escolhas erradas, porque tratamos mal os rios, porque tratamos mal a floresta, porque... Lá está. Tem que E ser nos tratamos mal a nós também. consciência de cada um mesmo. Tratamos mal ao outro, tratamos mal a nós, tratamos mal ao planeta. Sobretudo a nós. Sim, portanto, também a condicionar o nosso futuro. E estas aprendizagens são mesmo para nós despertarmos nestas tomadas de consciência. Temos que começar por algum lado. É mesmo isso. Porque há uma frase que nós ouvimos muito, não sei se vocês ouvem, mas eu ouço, que é: mas eu não faço mal a ninguém, porque é que eu estou a passar por isto? As pessoas até não são más pessoas. Já fizemos quantas vezes? Nem é isso, não fazem mal, mas Mas bem. ainda fazem bem. Ou, como a própria É, doutrina espírita. É aí é que se quer chegar. Fazem mal, mas e bem. Eles fazem bem. Pois Porque é as que pessoas isso... não fazem mal a ninguém. Mas isso não é ser boa pessoa. Não chega. Não fazem mal, Já é mas também não fazem bem, não fazem nada. Completamente. A inércia é nada. É um dos mestres. Aliás, Jesus aconselha-nos a serem regidos, não é? Sim, Sim, se não houver ação, não há obras. Não há obras feitas. não vale a pena. Olha, muito obrigado. E obrigado pela atenção. E fica sempre a reflexão e cada hora passada a refletir, crescemos sempre um bocadinho. Qualquer coisinha, pelo menos. Crescemos sempre um Eu bocadinho. cresci bastante nesta hora, mas também cresci quando estava A a fazer. preparar, não é? E a pensar e a ler. E com alguns recursos de inteligência artificial também. Como o filme, como aquele quadro. Situações É médicas. engraçado. É o que eu costumo dizer ao prepararmos uma palestra, não é só aquilo que aqui apresentamos, é todo o trabalho que está por trás antes de termos o resultado final para a apresentação. É o trabalho de Tudo que investigação. tivemos que estudar, todos os livros que tivemos que ver, as conjugações das várias Sim, circunstâncias e das várias dos saberes diversos. e fazermos todo esse conjunto. Isso E da experiência vivida E também. é muito estimulante, porque nós, estando a aprender e nós vamos ampliando. Queres Vamos ver ampliando. também? O que é que lá está? Quero, pronto, normalmente as pessoas costumam ir depois em off, Ah, é? mas vamos ver. Então vamos baixar aqui, normalmente, pronto, então nós vamos aproveitar para nos despedir, para Sim. ir aqui ao nosso convívio e às restantes tarefas na Casa Espírita, e queria te perguntar, Fernando, queres fazer a prece de encerramento? Eu preferi não fazer porque estou um bocado fora. Está bem. Estou a pensar noutras coisas e se calhar não. Não te preocupes, está bem.
Não faz mal. Vamos fazer. Olhem, aproveitem enquanto estou aqui a preparar a música para lembrar a importância de irmos às casas espíritas, onde há sempre reflexões, há sempre estudos, há evangelização, há tanta partilha, há tanto convívio. No conjunto, na troca de experiências, na troca de aprendizagens, o estudar em conjunto mesmo é completamente diferente de nós estarmos só na internet, ou de estarmos só a comprar um livro, a levar para casa a ler e a estudar sozinhos, é incomparável. Portanto, fica o desafio, fica aqui aquele gostinho por se saber mais, nunca se fala tudo, abordam-se só temas. É importante ler-se um livrinho em casa. Ler-se um livrinho em casa e depois vir complementar com um estudo em conjunto. É muito bom mesmo. Pronto, nós por hoje vamos nos despedir, agradecendo aqui ao Fernando pelo teu trabalho, pela tua exposição e reflexão. Lembrando que na Casa Espírita é sempre diferente, cada hora é única, cada momento é único, mas há uma coisa que prevalece sempre, que é esta postura de nós orarmos para nos elevarmos e para unirmos forças, e por isso vamos convidar a cada um se sentir à vontade a fechar os olhos, a descontrair o corpo físico para nós do lado de cá que o temos, os do lado espiritual vão só acompanhando e pensarmos na gratidão que é pela oportunidade que nos está a ser dada já nesta encarnação. Para nós aqui no planeta Terra encarnados, todas estas dificuldades, todas estas escolhas às quais somos submetidos constantemente. Ao acordar iniciamos com escolhas mais ou menos condicionadas, até ao momento em que nos deitamos e preparamos ou não o sono. Então, é esta bênção da oportunidade de crescimento, de experienciar a vida. Agradecemos ao nosso Pai Criador. Agradecemos-te, Deus, por nos sabermos sempre amados e protegidos, orientados pelos teus missionários de luz, os nossos guias, os mentores espirituais e tantos outros que, sendo afins, nos amparam e auxiliam no bem, e outros tantos que nos acompanham por serem igual a nós. Agradecemos por esta interação constante, onde tudo é oferta da oportunidade de crescimento, de tomada de consciência e de participarmos na tua obra. Querido Deus, que esta nossa passagem breve pela Terra, uma encarnação de cada vez, vá deixando pegadas de luz que vão marcando a diferença naqueles com os quais nos cruzamos. Que saibamos, e pedimos amparo para isso, fazer as nossas escolhas do bem, não mais aquelas de não fazer o mal, como se falava há pouco, mas essencialmente do aprendermos qual possa ser a nossa contribuição para que também, ao regressarmos ao lado espiritual da vida, também nós nos sintamos melhorados, mais úteis e plenos, ansiando pelo retorno. E neste momento, em conjunto, e porque estamos aqui reunidos, vamos pedir para todo o planeta Terra, do lado físico, do lado espiritual da vida, uma grande tomada de consciência do homem, de toda a humanidade, para a necessidade de findarmos com as guerras, de encontrarmos a nossa paz, a paz interior e a paz planetária, a necessidade de respeitarmos o ambiente, o planeta Terra no seu todo, enquanto ser vivo que nos acolhe.
ansiando também por mais reflexões na diferença em que cada semana, cada uma é única. De todos nos despedimos, levando para os nossos lares este bem-estar, esta alegria, este sentimento de querer participar na melhoria que há que fazer acontecer, individual e coletivamente. Muito obrigada. E pronto, para a semana a mais,